Olá, Deus abençoe a sua vida. Se liga no canal do Giga, deixa o seu like, se inscreva. Geralmente tentamos te mostrar os melhores preços do momento no meu canal de promoção, mas de vez em quando a gente faz a avaliação de hardware, que é o caso desse vídeo. Tá bom, gente? Links do Discord, Twitter e Telegram do canal na descrição. A Superframe, em parceria com a Terabyte, me mandou essa placa para a gente avaliar. Independente disso, eu vou fazer uma análise, uma avaliação imparcial e extremamente transparente com vocês. Agradeço ao tiozão, ao Foflito pela placa, assim como o pessoal da Superframe, beleza? Cara, já expliquei no vídeo que está aqui do lado como você coloca sai da BIOS D para o clock referência da AMD. Isso não é overclock. Overclock é quando você opera acima das especificações do fabricante. No caso, a gente te ensinou no vídeo anterior a colocar o clock dessa placa no clock que ela deveria estar rodando de acordo com o que a AMD determina e você ganha um desempenho legal com ela, que a gente vai detalhar para você nesse vídeo. A gente vai testar no PCzão Ryzen 5 3600, que é um dos processadores mais populares e comuns, né? Cooler Gamax 400, B450 Aorus M, que é uma placa que muita gente tem no Brasil e muita gente almeja, duas memórias de 8 GB 3200 CL16, fonte Corsair CX 650 watts e a plaquinha RX 560D de 4 GB da Superframe, bacana? A gente vai testar, cara, eu tô numa correria muito grande. Inicialmente eu selecionei 8 jogos para esse teste. Vamos testar com outros games também, então fica tranquilo, se o seu game favorito não apareceu, vai ter outros vídeos com essa placa a gente mostrando performance. Nesse vídeo vai ter o GTA V, Red Dead 2, Forza 4, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Village, Battlefield 5 e Fortnite. Então é um mixter de jogos bem interessante, uma salada de jogos legal, tem bastante jogo pesado para a gente ver o que essa placa consegue fazer. Bacana? Então vem comigo. Assassin's Creed Valhalla. Testando primeiro de acordo com a placa chega na sua mão, então o clock da GPU oscila entre 1000 e 1100 MHz e da VRAM 1500 MHz físico, significa 6000 MHz, porque o Infinity Fabric do CPU divide o 6000 por 4, só para vocês entenderem, tá? A gente tem aí 720p no baixo 4436, 900p no baixo 3630 e 1080p no baixo 2924, tá? Agora com o clock na referência da AMD. Então a gente tem clock da GPU em 1275, pode oscilar, tá bom? E o da VRAM que é fixo em 1750, representando 7000 MHz de VRAM. O Infinity Fabric divide por 4, ficando 1750 visível. Você tem 720p 5241, 900p 4436 e 1080p 3631. Agora a gente vai testar o médio padrão do jogo com clock referência da AMD. E você tem aí, cara, na tela, 720p médio 44, 1% 35, 900p médio 36, com 1% em 30. Bom para travar 30 esses 900p médio, tá? Em 1080p médio 30, com 1% na casa dos 25, me surpreendendo também. Conseguiu encarar 1080p médio, fazendo aí 30 quadros de média, bem interessante, tá? O gráfico do jogo ficou assim, pessoal, 720p, de acordo com o que chega de fábrica, você tem 44. Quando a gente passa para referência, foi para 52, e isso no baixo, representando 8 FPS de ganho, uma média de 18% sobre a configuração de fábrica padrão. 900p você tem 36 de fábrica, quando você coloca na referência, vai para 44, 8 FPS a mais, representando 15,38%. E você vai ter aí, cara, 1080p, chega a 29 como vem de fábrica no baixo. Quando você põe na referência, vai para 36. Vocês observam, quando a gente jogou no médio, com clock referência, a gente conseguiu basicamente as mesmas médias que a gente teve anteriormente no baixo com clock estoque, tá, da placa. Então um ganho bem interessante, sim, representando 16,49%, tá, pessoal? Eu fiz um teste uns meses atrás do Valhalla 1080p médio da 1650 GDDR6, tá? Que é uma placa bem interessante, né? Tá bem salgada agora, acima de R$ 2.000, tá aí 2.400 mais ou menos, né? 2.200
Tá complicado, né, pessoal? Você observa que ela conseguiu 45 de média no médio 1080p, tá vendo? Então nem a 1650 consegue entregar 60 nesse jogo. Quando você compara lado a lado com a 560 com clock referência nesse 1080 médio, ela está fazendo 30 de média. Só que ela vai fazer 30 com algumas quedas em alguns momentos mais críticos. Por isso que eu aconselho quem for rodar, fazer uma escala de resolução 1080p, colocar pelo menos 90% em 1080p numa escala de resolução para você consolidar os 30 e evitar essa queda que deu para 26, 27 ali, tá vendo? Então, assim, dá para jogar uma experiência próxima que você tem de console, tá? Como você observa, nem a 1650 conseguiu fazer 60, embora conseguiu fazer quase 50. É uma placa mais forte, mas é aquilo que eu estou te mostrando. A 560 com clock referência, você tem um ganho sim interessante, dá para você brincar numa experiência próxima que seria de um console. Então tá aí para vocês, tá bom? E a tela para você fazer a escala de resolução é simples, é na tela principal do jogo, você coloca 1080p e ali a escala de resolução você coloca 90%, trava e vai jogar 1080p travado a 30, tá bom, pessoal? Battlefield 5. A gente vai testar com os filtros todos ativados, tá? No preset baixo, que é o preset competitivo que o pessoal brinca no multiplayer. Primeiramente, com o clock da referência que vem em estoque do fabricante, sem nenhuma alteração. Então você tem 720p 73, 58, 900p 57, 47 e 1080p 43, 36, tá? Agora com o clock da referência da AMD. Então nós temos, ó, 720p 8468, interessante isso, 900p 6753, cara. E 1080p 5448, quase que a gente consegue 60 em 1080p nesse competitivo do BF5. Bom, o gráfico. O que acontece com o BF5? Tudo que está em azul é o estoque que vem de fábrica, né, da BIOS-D. Em vermelho é quando a gente sobe para a referência da AMD. Então você observa 720p, a gente sai de 73 para 84, um ganho de 11 frames, que representa 15%. Em 900p você tem um ganho de 10 frames, de 57 para 67, que representa 17%, porque é 10 sobre 57. E você tem em 1080p uma saída de 43 para 54, quase chega aos 60, um ganho de 25%, significa 9 frames a mais, né? Então o ganho médio geral em BF5, quando você coloca o clock na referência, é de 19,40%, isso é muita coisa, pessoal. Eu já testei a 1650 em vários jogos, tá? Tem esse vídeo no canal, vou deixar para vocês na descrição. E o que eu fiz, cara? Eu testei a 1650 também no preset competitivo. E eu testei tanto em 720p como também em 1080p. A gente conseguiu com a 1650, veja bem, 77 de média em 1080p, em 720p 102 frames. Lembrando que o 3600 ele faz até 120, 130 frames nesse jogo, é o máximo dele, só para vocês entenderem. Então tá aí para você, tá? O teste que é 1650. E o que eu fiz agora? Eu peguei para vocês o seguinte, eu fui ousado de mostrar para vocês assim, a RX 560 com clock na referência em 720p, a gente conseguiu 84 de média e 68 em 1%. Enquanto que a 1650 1080p a gente consegue 78,68, em 720p a gente conseguiu 105,85, tá bom, pessoal? E quando a gente avalia essa situação, né, você começa realmente a observar o seguinte, cara, interessante porque quando a gente coloca RX 560 com clock na referência 720 baixo, você tem um resultado até um pouco melhor do que seria 1080p com a 1650 no baixo, uma coisa bem interessante mesmo, tá? Como que esse clock referência conseguiu dar um boost nessa placa? Fortnite. Testamos no preset competitivo no modo desempenho, tá? A BIOS em estoque, pessoal, ela oscila entre 1000 e 1100 MHz.
a VRAM travada a 1500 MHz, ou seja, 6000 MHz, porque Infinity Fabric divide a VRAM por 4, tá? Bom, nesse modo de desempenho, cara, no preset competitivo, a gente já consegue um resultado interessante. A gente observa em 720p 241, 1% 126, bem estável. 900p você tem 200, com 1% na casa dos 132, né? Então já é um cenário interessante. 1080p, ó, também surpreendeu, 149 de média, 1% na casa dos 92, mas a gente já considera uma situação bem competitiva, mesmo em 1080p, que tem um monitor aí 144, só que vai ter quedas, oscilações. Agora a referência, tá? A referência, o que a gente conseguiu, cara? A gente conseguiu 720 para 264, 1% 128, 900p subiu para 231 com 1% e 900p está 140, cara, era só isso. Em 1080p a gente conseguiu dar um salto para 176, com 1% na casa dos 107 frames. Então até em 1080 para você travar 144 tá legal. E tem um monitor 144 Hz, 1080p, cara, nessa situação com clock referência, modo competitivo, desempenho do Fortnite, dá para travar 144. Tipo assim, 90% do tempo você fica cravadão 144 1080p. Para consolidar de vez basta colocar em 900p. Realmente uma situação bem interessante mesmo que a gente observou. RX 560 bem guerreira e deu um resultado positivo. E o gráfico está aí na tela para você. O que acontece? A gente teve a situação de 720p. Na BIOS D a gente saiu de 241 para a referência 264, né? Um ganho interessante. Se você reparar, é um ganho de 23 FPS, que correspondeu a 9,54, porque é 23 sobre 241. Em 900p você teve um salto de 31 frames, até mais forte ainda, tendo um resultado de 15,50%. E em 1080p a gente tem um resultado bem interessante também de 27 frames, cara, tendo um resultado de 149 para 176, uma média de 18%. A média geral de ganho, cara, com o clock referência foi de 14,39% em Fortnite modo desempenho. Preset competitivo, beleza? Forza Horizon 4. Vamos testar no preset alto padrão do jogo, com os quadros no variável, tá, gente? Que aí ele força o render nativo. Depois eu vou explicar melhor sobre a respeito. Então a gente tem aí o estoque como vem de fábrica, 720p no alto, 62, cara, me surpreendeu, achei interessante, né? 64, 720 alto assim de cara, 47 no 1%. 900p alto, ele fez 53, próximo do 60 também. Ele oscila, né? Mas fica ali mais coladinho no 50, tá? 1% em 900 e com 42. Em 1080 no alto ele fica 45 com 1% aí na casa dos 36 frames, tá bom? Agora testando com o clock da referência da AMD, a gente tem 720p alto 73, 1% 54. 900p alto você tem 63 com 1% na casa dos 49. E 1080p alto você tem 53 com 1% na casa dos 43 frames, né? Em que a gente observa que 900p, pelo menos, ele já conseguiu segurar os 60 quadros, né? No alto 900p. Então a RX 560 é uma placa que eu vejo ela muito se consolidando assim, 900p 60, né? Em jogos peso médio, né? Vamos dizer assim, peso pesado aí realmente é 30 quadros, né? Mas a gente observa claramente, né, que ela chega a fazer 900p 60 em várias ocasiões, tá, gente? Bom, no nosso gráfico, então, a gente teve 720p, começou com 62 de fábrica, depois que a gente colocou a referência foi para 73, 11 fps a mais, significando 17,74% de ganho. Em 900p começamos com 53, ele foi para 63, 10 fps a mais de ganho, tá? Significa 18,87% sobre 53. Em 1080 a gente começou com 45 e a gente colocou a referência foi para 53,
significando aí um ganho de 17,78. Na média geral nós temos um ganho, habilitando aí a referência de 18,13%, que é uma coisa bem considerável, tá? Bom, mas e aí? É possível fazer 1080p 60 nesse jogo? Sim, como você está vendo na tela aí, basta você colocar a taxa de quadros em 60. O que que vai fazer o jogo? Ele vai fazer uma escala de resolução dinâmica, então ele vai ficar alternando entre 900 e 1080p, e vai manter bastante coisinhas em 1080p, e o render vai ficar oscilando entre 900 e 1080 para travar 60, e você vai conseguir os 60 bem estáveis. Então basta você manter a configuração que está na tela. Bacana? Então sim, a RX 560 com o clock da referência consegue fazer 1080p 60 ativando essa configuração que está aí na tela para você. GTA V. A gente testou no preset alto, FXA ativado, as densidades um pouco acima da metade, tudo quanto é coisa ligado no alto, tá? Inclusive a tesselação, volumetria, e as configurações avançadas no desativado. A gente começa aí nesse gameplay, você observa o seguinte: a gente começa com o estoque que vem de fábrica, e a placa já consegue em 720p nesse alto 9783, cara, gostei, começou muito bem. Em 900p ela fez 7058 e em 1080p ela conseguiu fazer 5647. Nada mal. A placa que está em estoque a gente sabe que é uma BIOS limitada, né? Agora com clock na referência da AMD. Na referência da AMD a gente tem 720p, 712 frames, 1% 96. 900p você tem 84 de média, 1% 75. E 1080p você vai ter 66 de média, 1% na casa dos 55 frames, né? Então tá aí para você, a gente vai avaliar esse ganho daqui a pouco, né? E isso vale também, pessoal, para o GTA RP, o GTA Online, tá? É basicamente o mesmo peso, não tem tanta diferença, já até cheguei a testar numa outra ocasião isso para vocês, beleza? Então tá aí, cara, um dos jogos mais jogados da atualidade, né? Lendário GTA. Gráfico. Gráfico, como vocês observam na tela, o que está em azul, BIOS-D. O que está em vermelho a gente mudou para referência da AMD. Então a gente começa em 720p, a gente teve um salto de 97 para 112, que representa 15,46% de avanço, tá? Em 900p você sai de 70 para 84, cara, 14 frames a mais, representando 20% de ganho. Em 1080p você tinha 56 de média e foi para 66, um ganho de 10 frames, representando 17,86. O ganho médio foi de 17,77%. Então realmente você consegue nesse alto jogar GTA no alto, tudo no alto, todos os filtros ativados, as densidades acima da metade, e travar 60 em 1080p com clock na referência, uma coisa fantástica. E para quem vai jogar competitivo online, você pode travar 75 em 900p, né? É uma boa pedida também. 900p também não foge muito de 1080, fica com uma qualidade gráfica, na minha avaliação, até bem decente, tá, gente? Red Dead Redemption 2. A gente vai testar o preset do hardware Unboxed. Ele prioriza a qualidade, mas não deixa o jogo tão pesado. Então não tem algumas coisas que tá no ultra, outras no médio, algumas poucas no baixo e muitas no alto. Então um preset bem mesclado, tá? Eu pessoalmente considero uma espécie de um médio alto, mais voltado para o alto do que para o médio, tá bom? Esse preset fica com a qualidade gráfica muito bonita, então eu recomendo vocês a manterem nele, tá? Copiar ele aí. Então tá aí, primeiramente a gente testa de acordo com o que vem de fábrica, que a gente denomina estoque padrão, né, da BIOS-D. Então a gente tem aí a GPU oscilando entre 1000 a 1100 e você tem a VRAM a 1500 MHz. A gente tem 720, 34 de média, 1% 29, 900p você observa 27 de média, 1% 22. Em 1080p você tem 23 de média com 1% na casa dos 20. Então realmente bem complicado, um jogo bem pesado, né? E um outro detalhe também que é bom a gente mencionar: quanto mais pesado o jogo, essas placas mais antigas elas vão se afunilando, se nivelando, tá? A diferença delas
passa a ser menor nesses games muito pesados, tá, gente? Agora a gente vai testar com clock na referência da AMD. Então a gente trava a GPU em 1275, lógico que vai ficar flutuando, tá? E a VRAM a gente trava 1750 MHz, que significa 7000 MHz, seja dividido pelo Infinity Fabric. Então a gente observa em 720p a média de 39, com 1%, 33 quadros. Em 900p a gente tem 31 de média, 1% na casa dos 26. Então você observa que 900 a gente até consegue brincar a 30 quadros, porque esse trecho também é bom a gente explicar que é um dos mais pesados do jogo, tá? Tem muito trecho mais leve do que esses. Esse trecho é mais pro final do jogo mesmo. Então 900p, cara, nesse preset do Hardware Unboxed você consegue travar a 30 sem nenhum problema. 1080 a gente até consegue, ó, 26, 21, mas não chega realmente a 30, né? Então não fica uma experiência legal na minha opinião não, tá? Então o mínimo mesmo é 900p, tá? O mínimo do mínimo. Você pode fazer também uma escala de resolução em 1080p para você colocar em 900p. No final dessa avaliação eu vou deixar para vocês a escala certinha, tá bom, gente? A gente vai fazer um teste de explosão daqui a pouco. Esses jogos assim como Red Dead, Watch Dogs, Assassin's Creed, você até consegue jogar a 30 quadros travados no controle, por exemplo, uma experiência próxima do que a gente tem no console, tá, gente? E a escala de resolução que você vai fazer está lá nas configurações avançadas. No finalzinho delas você vai colocar em 5/6, né, que esse 0.834 significa 900p. Isso é interessante que você mantenha alguma coisa do 1080p, tá bom? E deixa o render um pouco mais leve. O gráfico está na tela para você. Então, Red Dead 2, o que aconteceu? O que a gente tem aqui? A gente 720p estava com 34, na referência fomos para 39, um ganho de 5 fps que corresponde a 14,71%. Em 900p você estava com 27, foi para 31. Pelo menos ficou jogável os 30 quadros, né? E praticamente vai ser constante 90 ou 95% do jogo, porque aquele cenário mais pesado, a gente teve um ganho aí de 4 fps e correspondeu a 14,81. 1080p realmente não dá, cara, é um jogo muito pesado para esse tipo de placa, tá? 23 foi o que a gente tem, quando a gente passou para referência foi para 26, então não conseguiu chegar aos 30. Mas mesmo esses 3%, como é sobre 23, representa 13% de ganho. A média de ganho, você passando para referência, foi de 14% em Red Dead 2. Resident Evil Village. E esse jogo a gente testa uma espécie de um alto que eu mesmo faço aqui, tá? A gente deixa o render no normal do jogo, o TAA ativado, e a gente deixa as texturas e o anti-serrilhado no alto. E as coisas que a gente deixa é SSAO ligado, reflexo ligado, a volumetria no baixo, sombras no baixo, o restante dos filtros ligado, só tiro a granulação. Então um preset bem interessante, bem alto mesmo. Então você tem aí, como vem de fábrica, 720p 6545, 900p 4531 e 1080p você tem 3423. Até que daria para jogar 1080p 30, né? Interessante isso, cara. De cara daria para fazer isso. Agora o clock referência de acordo com a AMD com o FSR desativado. A gente tem então 720p 75, 1% 55, 900p você tem 55 com 1% a 40 e você tem 1080p 42 com 1% na casa dos 32. Eu chamo a atenção para o 900p que quase fez 60, cara. Bem interessante isso mesmo, tá, pessoal? Agora a gente vai habilitar o FSR no modo qualidade. Primeiro, tá, o estoque de acordo que vem de fábrica, a gente tem 720p 7860. Esse qualidade 900p fica 59,46 e 1080p você tem aí, cara, 44, 34 frames, tá, pessoal? E agora com clock referência com FSR no modo qualidade.
Então a gente tem na tela para você 720p, 92 frames, é quase um jogo competitivo. 1% tá 70, cara. 900p você tem aí 70 com 1% na casa dos 55. E 1080p você tem 56 frames de média com 1% na casa dos 43. Cara, sensacional. Esse clock referência com FSR em qualidade 1080p, praticamente 60 quadros na boa parte do jogo. Ele passa também muito trecho em ambiente fechado. Gráfico na tela para você. Agora a gente avalia a situação do Village. O Village não é um jogo extremamente pesado, tá? Dos jogos com foco na campanha da história AAA que a gente trouxe é o mais leve. E é um jogo bem bonito, bem atual, lançamento, tá? Quando você observa as colunas em azul, é o que veio de fábrica sem mexer nada no clock estoque padrão. Então você tem 720p 65, 945 e 1080 34, né? O vermelho, que é a segunda coluna, é o que a gente habilitou o FSR. FSR não, a referência da AMD sem FSR, que é muito teste, tá vendo? A gente até buga. Então a gente salta de 65 para 75 em 720p com ganho de 15%. Em 900p você salta de 45 para 55 com ganho de 22% e 10 frames em 900p. Quer dizer, você sai de 45 para quase 60 em 900p, apenas colocando o clock referência da AMD. Em 1080p você sai de 34 para 42. Fica mais estável para travar 30 em 1080p nessa situação. Como esse jogo tem o FSR é uma espécie de um DLSS agora novo da AMD, você consegue ganhar performance sem muita perda de qualidade de imagem. Porém, eu recomendo isso só para 1080. Porque 900 e 720, mesmo que você coloque lá em qualidade, você vê algumas coisas esquisitas, algumas distorções de imagem, tá? Na verdade, esse recurso FSR ele é interessante em 1440p ou 4K. 1080p ele é tolerável, vamos dizer assim. Então, quando você vê a gente habilitando o FSR, olha só, o verdinho é com a BIOS D em estoque e o roxo é com o clock referência da AMD. Então você vê que a gente sai de 78 para 92 frames, um ganho de quase 18% em 720p. E observa que só de ativar o FSR você já fica até um pouco melhor do que o clock da referência da placa. Olha só isso, cara. E isso acontece também em 900p. Você fica com 59 habilitando o FSR, mesmo com a BIOS D em estoque. Olha que interessante, passando os 55 que a gente conseguiu quando a gente habilitou a referência. Só que quando você habilita o FSR com o clock na referência, você tem 70 frames em 900p, cara, olha só isso. Você tem um supra-sumo de estabilidade para jogar 60 sem nenhuma queda. Extremamente interessante. Essa plaquinha RX 560 é uma placa muito interessante para 900p, tá? Em 1080p você tem 44 FPS com FSR habilitado na BIOS D em estoque, vencendo mais uma vez a referência. Olha só isso que interessante. Quando você habilita o FSR na referência, ela passa para 56 frames de média. Olha só isso, cara. Então, 1080p com FSR no modo qualidade, com clock na referência, praticamente consegue jogar 60 boa parte do jogo. Na maior parte, porque esse jogo tem muito corredor, tem muito trecho, tem muito ambiente fechado. Então, quanto mais fechado o ambiente, mais fácil você segurar 60 quadros. Então, é bem provável de você conseguir jogar 1080p 60 com FSR no modo qualidade. Bem interessante mesmo. Tá aí para você um bom resultado que a gente teve nesse jogo. Watch Dogs Legion. Testamos, está no preset médio do jogo padrão, sem alterar absolutamente nada, tá, pessoal? Primeira parte do teste a gente fez com tudo no estoque, como a placa chega na sua mão sem nenhuma alteração. Então a GPU ela fica num clock de 1000 a 1100 MHz e a VRAM está num clock de 1500 MHz, tá? Como vocês observam, 720p no médio, a gente teve aí 41,32 em 1%, 900 no médio a gente tem 31,24 e 1080p a gente tem 23,16. Realmente a plaquinha
sofreu um pouquinho em 1080p, até que 900p ela conseguiu fazer pelo menos 31 de média, né? Então uma coisa mais estável, tá, pessoal? Bom, agora a gente vai testar com o clock na referência. Então a gente coloca a GPU a 1275 MHz, e a gente coloca a VRAM 1750 MHz, significa 7000 MHz. O CPU ele divide os 7000 MHz em 4, por conta do Infinity Fabric, tá? Então por isso que ali fica 1750 MHz. A gente tem 720p no médio, média de 49 frames, 1% 38, 900p médio a gente tem 38 de média e 1% a 30. Então a gente observa que 900p a gente consolidou uma boa estabilidade para travar a 30, tá? Em 1080p ele consegue chegar aos 29 frames de média, 1% na casa dos 23, mas como você observou agora, caiu para 25 nesse trecho mais pesado. Então 1080p, embora a gente encosta nos 30 frames, é uma coisa que vai ser com quedas, não é uma coisa muito estável, tá, gente? 900p é mais palatável para você travar aí aos 30 quadros, né? O que eu aconselho você fazer é você fazer uma escala de resolução, colocar em 1080p, colocar 85% em 1080p na escala de resolução e travar 30, tá? Aí você vai ter alguns benefícios do 1080p, vai estar rodando na verdade em 900p de render, mas com uma estabilidade muito boa. Agora o gráfico. A gente tem no Watch Dogs Legion, né, o que está em azul é o que vem de fábrica, o que está em vermelho é o que a gente colocou no clock referência da AMD, que não é um overclock. Bom, a gente tem 720 41, a gente salta para 49, um ganho de 8 quadros que representa 19% sobre 41, tá? Em 900p você começou com 31 de média e você fazendo a referência você conseguiu chegar aos 38, conseguiu realmente uma boa estabilidade, um bom salto, 7 frames a mais representando 22,58% sobre os 31. Enfim, a gente tem 1080p, cara, você tem 23 de fábrica e quando a gente coloca na referência encostamos nos 29, mas eu não acho estável você rodar em 1080p no médio, não. Alguns trechos do jogo pode até ser que você consiga rodar, mas é melhor você fazer uma escala de resolução, coloca em 1080p, coloca pelo menos 90% para você ficar bem próximo dos 1080 e depois você pega e alguns trechos você desce para 80% de acordo com a necessidade. Então fica aí uma dica, tá bom? Bom, pessoal, então chegamos ao final dos nossos testes. Foram 8 jogos, né, nas 3 resoluções. E a gente testou referência de fábrica BIOS-D versus o clock referência da AMD. Não é um overclock, é apenas travar e desbloquear a placa para operar no seu clock de referência da AMD, tá bom? Já expliquei como é que faz isso no outro vídeo que está aparecendo aí ao lado para você conferir. Bom, o que a gente teve, qual que é a experiência que eu tive com essa placa, as minhas impressões, tá? Sinceras e verdadeiras e imparciais. O que acontece? Jogo muito pesado, como Valhalla, a gente tem aqui o Red Dead 2 e o Watch Dogs Legion, são jogos extremamente pesados, novos e atuais. Essa placa é uma placa de 2017 low range. E essa BIOS-D, o que é isso? Essa BIOS-D é uma redução de TDP de clock para a placa ficar extremamente fria para computadores compactos e mini PCs. É para isso que essa placa foi pensada, só para você entender. Com a crise de escassez, ela entrou na mira dos gamers e das empresas, porque é uma das poucas opções que a gente tem no mercado, tá? Por isso que ela é capada, porque ela foi pensada numa proposta como se fosse uma placa para um notebook, só para você entender isso. O que a gente aconteceu? Quando a gente desbloqueou a performance e colocou na referência da AMD, a gente teve um avanço de 16% no Valhalla com relação a BIOS-D, 14% no Red Dead e 22% no Watch Dogs. Esses jogos muito pesados, ela sofreu para rodar em 1080p, mas até que dá para você brincar em 1080p, eu recomendo com escala de resolução a 80 ou 90% para você colocar ali os 30 cravado. Mas é uma experiência que dá para jogar, que dá para levar a exemplo de consoles PS4 e Xbox One também que rodam 1080p ou até mesmo 900p 30, tá bom? Valhalla, você consegue fazer isso, tá vendo? 30 quadros em 1080p, basta deixar ali
90% ou 80% de escala de resolução para você consolidar uma extrema estabilidade e fluidez em 1080p 30, tá? E olha que eu testei esses 30 de média aqui, foi em 1080p com 100% de render, tá? Eu estou falando para você fazer a escala de resolução para que fique mais estável o jogo e mais fluido possível. A mesma coisa vale para o Red Dead 2, que ele até pesou 100% de render em 1080p, chegou a uma média de 26. Mas fazendo a escala de resolução 83% em 1080p no Red Dead 2 que a gente mostrou para você no vídeo, você consegue os 30 fluido, constante e estáveis, tá? Dá para zerar o jogo dessa forma e esse Red Dead 2 é o alto, né? Aquele preset do Hardware Unboxed a gente encara como o alto, ele prioriza demais a qualidade gráfica. E o Watch Dogs Legion no médio a gente já conseguiu de cara uma média de 29 frames, só que com quedas. Então, mesma coisa que vale para os dois anteriores. Faz uma escala de resolução em 1080p para 80% ou 90% e trava 30% que você vai conseguir ter uma experiência próxima de um console nesses jogos mais recentes e extremamente pesados. Mas dá para brincar, cara, dá para se divertir, tá bom, pessoal? Agora, o GTA V chama a atenção que ele foi muito bem. A gente teve no GTA V, com tudo no alto, com todos os filtros e efeitos ativados, 66 frames. Cara, isso é simplesmente incrível. Sensacional a performance obtida no GTA V. Então, dá para você brincar até mesmo. Isso aqui vale para o modo online, né? Dá para você travar 60 e se divertir em GTA V com uma qualidade muito decente nesse alto em 1080p. O Forza 4 ficou com 53 em 1080p no alto. O que acontece? Se você ativa os 60 quadros e a escala de resolução dinâmica do jogo, como eu mostrei no teste dele, você consegue consolidar esse alto 1080p 60, vai ficar oscilando a renderização, mas nada que vai te atrapalhar, você vai conseguir jogar o seu Forza no alto 1080p 60 sem dores de cabeça. E o Village, apesar desses 42 aqui de média em 1080p, ativando o FSR no modo qualidade, você consegue basicamente 60 quadros constante o jogo todo 1080p. Então, sensacional, e nesses jogos a gente teve ganhos com clock referência com relação a BIOS-D de 20, 17 e 18%. Então você observa que é um ganho bem expressivo, cara, muito expressivo mesmo colocando no clock da referência. Nos jogos competitivos, a gente testou no modo desempenho o preset competitivo Fortnite, a gente teve apenas 176 frames de média em 1080p. Isso é uma coisa incrível, sensacional, porque daria para fazer uma live travando a 144 frames em 1080p. E em 900p a gente consegue 231 frames, quer dizer, dá até para você travar em 165 frames e fazer uma live em 900p no Fortnite modo desempenho preset competitivo, que geralmente a gente joga dessa forma. Depois, se você quiser, você pode colocar ali a textura no médio, um filtrozinho ali leve para você. A diferença vai ser pequena, tá? Fica essa recomendação para o jogo ficar visualmente um pouquinho mais bonito. Por fim, a gente tem o Battlefield 5, que tem o peso aproximadamente do Warzone. Então, saudosista, os caras que gostam de Warzone, saiba que esse resultado em BF5 é o que você vai ter no Warzone, aproximadamente isso, tá? A gente conseguiu uma média de 54 em 1080p no baixo. Em 720 você conseguiu 84. E eu mostrei para vocês que a 1650 com 3600 fica mais ou menos isso, 80 frames, 1080p baixo no BF5. Então em 720 ali, aquela média ali, é basicamente como a 1650 entrega em 1080p no BF5, que é um jogo muito pesado. Então dá para jogar a forma competitiva, principalmente em 720 ou com escala de resolução. E se estiver te incomodando muito, você trava 60 e 900p e seja feliz, cara. Dá para se divertir no BF sim, no multiplayer, no preset competitivo, tá bom? Gente, então é isso. Quando a gente observa, ó, tivemos 16, 19, 14, 18, 17, 20, 14, 22, 17. No geral, a gente tem 17,94% de ganho com relação a BIOS-D. Isso é muita coisa, cara. Quase 18%. É muita diferença você colocando a placa do clock referência da AMD. Numa média geral, excluindo o Fortnite, que ele destoa dos outros jogos, a gente tem 69 frames em média de 720, 53 frames em média de 900, 42 frames em média de 1080p. Porque isso é um equilíbrio, uma mistura entre jogo muito pesado e jogo nem tanto pesado. Então,
dá essa média, mas como você observa, sabendo lidar com a placa, jogo extremamente pesado, você joga 1080p 30 médio alto, a experiência de um console, e jogo um pouquinho mais leve, você consegue os 1080p 60 médio alto, tá? E o jogo competitivo, ela vai conseguir te entregar uma performance decente na maioria dos jogos. Então uma placa que, apesar de fraca, apesar de antiga, uma placa de 2017, ela sim te entrega uma performance decente e você ainda tem uns 4 GB de VRAM, que é interessante para fazer lives. Bacana? Bom, pessoal, e aqui no Tech Power Up, que é um site especializado em hardware, né, internacional com muito respeito, a gente tem a performance relativa deles, que você não pode se basear de uma forma absoluta, porém serve de referência. Quando a gente teve um desempenho de 18% com a BIOS referência da AMD nessa 560, equivale aproximadamente o que seria uma GTX 1050 comum, não TI, GTX 1050 comum, tá bom? O Casual Gamers, o Ricardo, fez um teste também com a RX 560 em alguns jogos e ele teve a performance no clock referência realmente próxima da 1050. Quando ele overclockou essa RX 560, ele conseguiu ultrapassar a 1050, tá lá no vídeo dele, tá bom? Então sim, cara, você tem um ganho interessante com clock referência da AMD, tá? Quando a gente observa essa tabela aqui de performance relativa, aqui você vai ter a 1050 Ti, mas já é uma diferença maior, né? Porque aí já fica uma diferença de 31% comparando o RX 560 com os 18% de ganho com empate da 1050. Então já é uns 30%, e quando você pega a 960 é uma diferença de 18%. Então 960, assim como a 1050 Ti, é sim superior a RX 560 mesmo no clock da referência. Overclockando a RX 560, você chega mais próximo da 960, mas mesmo assim ela é um pouco mais poderosa, tá? E overclock é uma coisa relativa de chip para chip, então não quer dizer que você vai ter os mesmos resultados que eu tenho. E overclock você perde a garantia. Então eu aconselho deixar apenas no clock da referência mesmo, ela vai render mais ou menos o que rende uma 1050, já é um salto interessante, tá? E para vocês que têm curiosidade, essa RX 560 BIOS-D, ela tem uma performance próxima do que seria uma 750 Ti, porque a performance dela é bem capada por conta da economia de TDP e de clock. Então ela é 13% superior quando a gente compara uma 750 Ti. Realmente uma performance mais próxima do que seria aí o gráfico integrado, já que a 750 Ti é um pouco melhor que a Vega 11. Então o negócio é realmente colocar a RX 560 na referência e ter uma performance pelo menos de uma 1050 e você consegue realmente tirar leite de pedra no ditado popular. Bacana? Eu espero que você tenha gostado, Deus abençoe a sua vida, tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu!